Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Maior demanda por animais jovens e a oferta limitada tem resultado em valorizações para estas categorias. Plantio de milho de primeira safra 2019-2020 no Brasil atingiu mais de 79% da área estimada em quase 4 milhões de hectares. Mercado da carne bovina tem apresentado altas consideráveis neste final de ano. Vamos falar também sobre o mercado mundial da soja. Você vai ver que a pecuária nacional tem passado por um momento distinto e vamos falar da variação acumulada dos preços do boi no mercado do frango e do suíno. O Agora Agro já está no ar. A maior demanda por animais jovens e a oferta limitada tem resultado em valorizações para estas categorias. De acordo com a Scott Consultoria, agora em janeiro, o bezerro diano anelorado com 7 arrobas e meia estava cotado em R$ 1.300 lá no Paraná. Atualmente tem sido negociado em R$ 1.500, uma alta de 16,2%. Já o bezerro de desmama anelorado de 6 arrobas, a valorização foi de 13% no mesmo período, sendo atualmente cotado em média R$ 1.350. Considerando a média de todas as categorias pesquisadas pela Scott, a alta foi de 3,4% na comparação com o mês anterior. O preço do boi gordo no mesmo período subiu 7,6%, resultando na melhora de 4% na relação de troca na média de todas as categorias. O plantio de milho da primeira safra 2019-2020 no Brasil atingiu quase 80% da área estimada de 3.900.000 hectares. Segundo o levantamento da consultoria Safras e Mercados, no mesmo período do ano passado, o plantio estava concluído em 87% da área estimada em 4 milhões de hectares. E com isso, o plantio atinge basicamente 100% lá no Rio Grande do Sul, que teve área estimada em 1.100.000 hectares. Já em Santa Catarina, o plantio está em 97% da área prevista, de 659.000 hectares. No Paraná está em 98% concluído, com área estimada em 482.000 hectares. São Paulo, os trabalhos já alcançaram quase 66% da área estimada, de 343.000 hectares. Mato Grosso do Sul, o plantio atinge 67% da área prevista, de 30.000 hectares. Goiás e Distrito Federal, os trabalhos estão completos em 64% da área. Minas Gerais já atingiu 48% da área estimada em 905.000 hectares. Lá no Mato Grosso, maior produtor, o plantio também chegou a 65% da área prevista em 81.000 hectares. O mercado da carne bovina, tanto para cortes como carcaças, ele tem apresentado altas consideráveis neste final de ano, segundo o levantamento da Scott Consultoria. Na carne com osso, agora na última semana, o aumento foi de quase 8% para o boi, para a carcaça de boi, que ficou cotada em R$ 12,52 o quilo. Desde o final de agosto, que foi quando deu o início das altas, a cotação já subiu 22%. Já na carne sem osso, nos últimos 7 dias, na média de todos os cortes pesquisados pela Scott, o preço no mercado atacadista subiu 2%. São 9 semanas de altas consecutivas, com variações acumuladas de 10%. Do lado da oferta de matéria-prima, a baixa disponibilidade de animais terminados enxuga os estoques da indústria. Do lado da demanda imediata, o mercado interno tem o seu lado. A melhora sazonal do consumo de início do mês e os efeitos positivos nas vendas em função do feriado. Ainda existe aí o auxílio no mercado externo, com as exportações de carne bovina in natura batendo recordes. Em outubro foram embarcadas 160.000 toneladas, maior volume já registrado.
As exportações do agronegócio foram de 8,4 bilhões de dólares em outubro deste ano, um crescimento de 0,8% em relação aos 8,3 bilhões no mesmo mês do ano anterior. O aumento das exportações ele ocorreu em função do crescimento da quantidade exportada, quer dizer, foram 6,8% a mais. Por outro lado, o índice de preços das exportações teve redução de 5,7% na comparação com outubro do ano passado. As importações dos produtos do agronegócio também cresceram, passando de 1 bilhão 190 milhões de dólares em outubro do ano passado para 1 bilhão e 200 milhões de dólares agora em outubro deste ano. A participação do agronegócio na balança comercial de outubro ficou em 46% do total exportado. E depois do intervalo, nós vamos falar de um tema muito importante, um evento que vai acontecer sobre javali. Você vai ver que a pecuária nacional tem passado por um momento muito distinto e vamos falar da variação acumulada dos preços do boi, do frango e do suíno. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito. Ele é especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. E nós vamos falar sobre temas importantes, nós vamos falar sobre a safra mundial de soja, a variação acumulada nos preços do boi gordo, enfim, temas interessantes para você que está nos acompanhando. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e eu tenho certeza que hoje nós vamos falar de temas altamente importantes. Olá, Toninho. Tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Luiz, vamos começar falando sobre safra mundial de soja. Como é que está essa situação hoje no mundo? Sim, Antônio. O mundo vem produzindo, tentando abastecer as necessidades mundiais aí de soja, né? Nós temos o Brasil, que cresceu na última safra para cá. Os Estados Unidos teve uma perda razoável de soja na última safra. E essa safra brasileira agora nós estamos acompanhando aí com certo atraso, né? Temos alguns estados que estão atrasados. O Brasil vem com atraso no Rio Grande do Sul, atraso em Goiás, atraso no Mato Grosso do Sul. Para você ter uma média do nosso plantio aí, está atrasado em média, a nossa média histórica era em torno nesse período de 85%. Nós estamos trabalhando aí com 65%, né? Então, há um atraso e uma preocupação nessa próxima safra. Bom, nós podemos até dizer o seguinte, que com quase toda certeza absoluta, nós já estamos aí com o milho quase que comprometido, né? O milho de segunda safra, né? O milho já é uma outra questão, né, que a gente está acompanhando, já estamos falando aqui sobre o milho, até as interferências do governo em relação ao leilão. Nós acompanhamos o milho com a demanda interna alta, né? Nós estamos com mais de 68 milhões de toneladas de consumo interno. As exportações brasileiras, como você sabe, devem bater acima dos 41 milhões e isso faz com que o preço também acompanhe as cotações do câmbio, que a moeda brasileira está desvalorizada em relação ao dólar, e faz com que as trades que se estabeleceram aqui no Brasil, através de uma logística melhor, uma estrutura melhor de escoamento, conseguisse mandar para fora esse milho aí que o Brasil está conseguindo ampliar a sua produção, né? Luiz, em relação à safra mundial de soja, você preparou um material, preparou um cartaz, né? Sim, para mostrar os principais produtores de soja do mundo. Como é que está essa situação agora no geral? Sim, nós temos aqui o Brasil, né, produzindo 123 milhões de toneladas, os Estados Unidos há uma redução da produção americana de quase 23%
deve perder essa produção aí saindo de 120, Antônio, para 96 milhões de toneladas. E mostra o seguinte, a Argentina praticamente mantendo os seus 55, 53 milhões de toneladas. A China, Antônio, que eu acho que é um dado importante, porque a China, há mais ou menos uns 5 anos, ela estava produzindo na casa de 9 milhões de toneladas. E ela agora saiu de 15 para 17, e isso representou um crescimento de produção na China de 7%. Você observa que o Brasil cresceu 5% em relação à safra 18 para cá. A China vem investindo bastante, Antônio, em questões de tecnologia, de semente, mesmo com os problemas que a China tem nas terras, há um projeto chinês que nos próximos 5 a 10 anos a China atinge aí os 25, 30 milhões de toneladas produzidas de soja. Né? Tá, tem um outro tema que eu gostaria de comentar com você, que é a variação acumulada de preços do boi, do frango e do suíno. Exatamente. Como é que está essa situação? Olha que maravilha aí, Antônio. Você pode observar esse gráfico e o que ele mostra para nós lá. Mostra o suíno, ele veio lá em cima, buscando preço lá com as notícias da China, depois deu uma acalmada e, novamente, com a confirmação das ideias aí da perda chinesa de suíno, nós tivemos aí a busca ali num crescimento de quase 30%. E, em contrapartida, o suíno também empurrou para cima lá, Antônio, se você olhar o gráfico azul, o boi, né, que é o boi gordo, que vinha patinando ali na linha do zero, e ele começa a subir ali naquele determinado momento que se consolida a perda chinesa e os problemas de abastecimento, e as exportações brasileiras, você observa aquela linha subindo, nós saímos ali praticamente de 0,2 ali para quase 30%, 40% num período bastante curto, aí de setembro para cá. Então, o boi acumulou aí mais de 40% de setembro para cá e empurrou um pouquinho, Antônio, a linha laranja. Quando a gente olha a linha laranja, que é o frango, a gente observa ali que o frango vinha também numa ação ainda crítica e ele consegue dar uma melhorada ali e começa também a buscar preços melhores no mercado internacional. Eu acho que o que está acontecendo hoje, que está muito aquecido, é o mercado externo, tanto para a carne bovina quanto suína, inclusive a de frango também. Isso. E nós, brasileiros aqui, temos que nos preparar agora para esse final de ano, que você está vendo aí, a tendência é uma tendência de alta no preço para o consumidor brasileiro. Nós vamos agora competir, né, o mercado interno, mesmo com a inflação até agora tecnicamente comportada, vamos competir com compradores com dólar, né? É verdade, aí o negócio pesa, né? E pode ter algum problema interno. Então, a senhora que é dona de casa, vamos aí só dar um alerta, porque a partir do próximo mês, a carne de boi já está subindo. A senhora pode ficar preparada aí, porque vai ter que aumentar um pouquinho do dinheiro na bolsinha que vai ser levada para o supermercado, com toda certeza, né, Luiz? Exatamente. Luiz, um outro tema que eu gostaria de comentar é sobre a produção de etanol, a produção de etanol via milho. Parece que é um caminho meio sem volta, né, Luiz? A produção de etanol, as indústrias de etanol, o etanol é produzido do milho. Nós temos várias usinas no Brasil, as usinas Flex, que produzem etanol de cana e de milho, e temos usinas exclusivamente que são produtoras de etanol, Antônio, com o milho. Se você observar, vou fazer uma comparação para você aqui, se você observar 1 tonelada de milho, eu consigo produzir 420 litros de etanol, né? Isso vai fazer com que eu produza um subproduto, que é o DDG, é um produto usado na alimentação animal, esse produto é usado no tratamento de gado, aves e suínos, de mais de 300 toneladas, além também da produção de óleo. O que a gente observa nisso aí é o seguinte, as empresas produtoras de etanol vieram para competir com as granjas, vão pagar preços do milho extremamente competitivos. O Mato Grosso hoje já tem com mais de 15 usinas estabelecidas, Goiás vai agora para 5 usinas, né? E a gente acredita o seguinte, esse DDG, Antônio, que é a sobra do etanol, ele vai competir com o farelo de soja, porque esse DDG ele tem uma proteína de 30% a 35%,
contra uma proteína do farelo de 45%, que é o que o farelo de soja faz. Só que o preço do DDG é muito barato. Então, nós temos aí um novo concorrente no mercado para o farelo, que vai, com certeza, balancear essa disputa de compra de milho, né, que são os compradores das usinas, com as outras empresas. E, com certeza, o mercado agora de milho se transformou em um mercado profissional como o mercado da soja. Não tem mais aquela situação de buscar milho no Mato Grosso mais barato para cá. A situação é outra e todo mundo tem que usar as ferramentas para se proteger aí em relação à elevação de preço. É o que está acontecendo com a carne bovina, Luiz, que hoje o mercado está tendo uma tendência muito forte à área vegetal, produção de carne vegetal. Os pecuaristas que fiquem de olho aberto, porque a pecuária de corte está mudando e mudando rapidamente, assim como a situação do milho também. Só para você ver do DDG, enquanto o DDG produz aquele volume ali de etanol, uma tonelada de cana produz entre 90 e 100 litros. A diferença é absurda. A diferença é muito grande. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Eu que agradeço. Bom, e depois do intervalo, nós vamos falar sobre a pecuária nacional, que está passando por um momento delicado. É um minuto só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. A pecuária nacional ela tem passado por um momento muito distinto. De acordo com dados do CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc-USP, os preços da arroba do boi gordo negociada no mercado paulista e os da carne no mercado atacadista, também na Grande São Paulo, alcançaram patamares recordes reais, agora na última quarta-feira e continuou durante toda a semana. O indicador do boi gordo Exalc B3 da Bolsa fechou na semana passada em R$ 190,95, bem próximo do recorde real de R$ 191,89, que foi registrado em abril de 2015. Todos os valores da série histórica do CEPEA, que foi iniciada em 1994, foram deflacionados pelo IGPDI de outubro de 2019. E no acumulado parcial, agora do mês de outubro e novembro, o indicador registra forte avanço de 12%. O levantamento do CEPEA, inclusive, já tem verificado que a arroba chega a ser negociada por valores acima de R$ 200 em algumas regiões do estado de São Paulo e outras regiões do Brasil também. Segundo pesquisadores do CEPEA, esse cenário é resultado das aquecidas demandas externa e interna e de baixa oferta de animais prontos para o abate. E agora eu vou conversar com a professora Luana Rodrigues Borboleta. Ela é presidente da Comissão de Animais Selvagens e Meio Ambiente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás. E nós vamos falar de um tema que tem preocupado muito o setor agropecuário, que é o javali. E vai acontecer um evento importante aqui em Goiás. Professora Luana, muito obrigado pela participação da senhora no nosso programa, para falar de um tema atualíssimo e preocupante. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Opa, o prazer é nosso. Professora Luana, nós sabemos que até há pouco tempo o javali estava em regiões assim, bem localizadas, causando problemas principalmente para o agricultor, principalmente para aquele que planta milho. Mas foi tocando, foi levando, o tempo foi passando e agora virou um baita de um problema sério, né? Sim, a gente está num descontrole da população de javali, que diferente dos primos, né, silvestres, o cateta e o queixada, ele encontrou um ambiente extremamente favorável
e até pela biologia da espécie, que é uma espécie mais prolífera, mais rústica, a população tem crescido exponencialmente, né? Bem superior ao que a gente observa com cateta e queixada. E ele acaba competindo pelo mesmo nicho ecológico de uma forma até um pouco pior, porque não existe o predador dessa espécie, né? A onça pintada, que seria o predador de cateta e queixada, pela veracidade desse animal, a onça não entrava tão bem para fazer um controle populacional. Quer dizer, eles não se beijam, né? A onça e o javali, vamos dizer assim, são animais, um não gosta muito do outro, né? E por isso que o javali está crescendo violentamente, né? Isso, ele é um animal mais agressivo, né? Então, ele defende mais o território, a população, né? O grupo é muito maior, então esse entrave na natureza é um pouquinho mais difícil, fora que você tem uma desproporção, né? Entre presa e predador. Pois é, aí vem um detalhe muito importante. Algumas ONGs fazem um estardalhaço muito grande, porque foi liberado o abate do javali, não foi? Foi liberada a caça para fins de controle populacional, a conservação. Tá. Só que não está dando conta, né? Não está Uma fêmea, ela dá luz, vamos dizer assim, ela pare quantos bichinhos? Mais de 8 filhotes, né? Uma leitegada. Né? Quer dizer, isso daí cresce rapidinho. Olha, é que a maioria das pessoas não tem ideia o que o javali faz. Isso nós já mostramos aqui no programa, quando ele entra numa lavoura de milho. Acaba com a lavoura de milho. O javali acaba com os mananciais hídricos, principalmente as minas. Pisoteamento. Né? Pisoteamento e fuça em tudo. Faz um estrago infernal. Além de ser muito perigoso para o ser humano. Ele é portador de diversas zoonoses, né? Tem esse outro detalhe também. Sim, a além de ser um deles. animal agressivo, a febre aftosa, a peste suína clássica, o GESC, leptospirose, a própria raiva, né? Então, são infinitas zoonoses aí que esse animal compartilha e acaba sendo um grande disseminador, né? Bom, para esclarecer a população de uma forma geral, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, através da professora Luana, eles resolveu fazer um seminário, que é o primeiro seminário sobre javalis, uma análise do invasor. Quer dizer, vai ser um seminário que vai acontecer agora dia 23 de novembro, agora já está pertinho, acho que depois de amanhã, e esse seminário está aberto a quem quer que seja. Isso. O Conselho resolveu fazer uma ação, né, para a sociedade e alertar, né, as pessoas sobre o perigo do javali, porque o javali está presente no cotidiano de muitas pessoas, né? Então, não seria só a parte do veterinário, a importância do veterinário em relação à saúde única, mas do agricultor, do zootecnista, do biólogo, né, do ambientalista, do caçador. Então, a gente fez um evento multidisciplinar para poder alertar e as pessoas compreenderem qual que é o problema do javali aqui no território nacional e dando ênfase para o estado de Goiás. Bom, esse evento tem algum custo? Ele é gratuito, né? Uma iniciativa do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Ele vai acontecer no auditório da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Iniciará às 8 horas da manhã, finalizando às 8 da noite com uma mesa redonda onde debateremos livremente com o público todas as questões relacionadas ao javali. Deixa eu fazer uma pergunta, vamos dizer assim, uma pergunta não sei se é interessante ou não. Na atual situação, o que o Conselho Regional de Medicina Veterinária, através da sua secretaria lá de controle ambiental, indica para fazer com o javali? O que nós temos que fazer? Então, isso é uma ação em conjunta, né? Na verdade, o Conselho está como um apoio à tentativa aí de controle populacional do javali. É uma iniciativa que envolve órgãos ambientais, né, os responsáveis pela fauna no Brasil, o Ministério Público, então tem ações específicas em relação à caça, aos grupos de caça correlacionados aí com o Ministério de Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente, que é tudo fiscalizado, regulamentado para controlar a caça. Então, assim, a ação do Conselho é principalmente tentando apoiar essa iniciativa,
nativa, para deixar bem claro por que é importante fazer esse controle da espécie aqui no Brasil. Olha, se não entrar para valer contra o javali, pode ter certeza absoluta de uma coisa. Em algumas regiões, provavelmente vai ficar inviável plantar milho. E um outro detalhe muito interessante que a gente tem que observar é que o Brasil tem um relacionamento com outros países, o Brasil exporta carnes para outros países e uma doença detectada com esses animais aqui vai inviabilizar a exportação de carne, principalmente suína e bovina. Não é isso? Isso mesmo. Então precisa tomar muito cuidado, a sociedade tem que estar consciente que infelizmente é um animalzinho, é muito bonitinho o bichinho quando é novinho, mas é realmente uma praga que está prejudicando demais a situação, a produção de alimentos em várias regiões do Brasil. Então, assim, a gente se preocupa com a questão de que é um animal, Sim. né? Então, nós apoiamos a caça, mas a caça de forma correta, né? Então, o abate, ele tem que ser um abate humanitário. Essa carne, ela não está tão própria para consumo porque ela não passa por fiscalização. Sim. A gente não sabe quais os agentes, né, zoonóticos, quais as doenças que esse animal está portando no momento. E quem faz a caça amadora, às vezes vê um grupo e tem a intenção ali de caçar alguns animais e manter o grupo. E isso é extremamente desfavorável, porque ao mesmo tempo que a caça é muito pontual, a reprodução deles é muito intensa. Então, o ideal é abater o grupo inteiro. Tá ok. Professora Luana, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. E só mais uma vez alertando que dia 23 agora, depois de amanhã, vai acontecer o primeiro seminário sobre javalis lá na Universidade Federal de Goiás. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa.